Boa noite. Dentro de alguns instantes nós já vamos começar a nossa live aqui especial, né? 40 anos de um homem abençoado, 40 anos de conversão. Achou que era de idade, né? Não, mas é de conversão. Vou esperar ele entrar aqui pra gente estar dando início, né? Tá aí, pastor. Maravilha, hein? Obrigado. Vamos aí. 40 anos, pastor. De quê? De idade, né, pastor? A gente tem que nascer de 40 anos novo. de conversão. É Grande verdade. bênção, né? É, A relevância da sua história merece isso, pastor. A gente deixar registrado isso glória a para Deus. as gerações aí. É, Isso é tão importante, né? Mas conta aí, pastor, como é que começou essa história aí maravilhosa? é. Na verdade, Kleber, e todos, né, que estão acompanhando a gente aqui, é, foi 1º de maio, né? É dia de Dia do quê? trabalho, né, pastor? Quem mandou se converter no dia do trabalho? Vai ter que Trabalhar trabalhar o resto da vida. direto no Evangelho, glória a Deus por isso, né, Kleber? É, Maravilha. você quer saber como é que começou isso? O pastor nasceu no Exatamente. berço evangélico, pastor? Não, não, na verdade, eu não nasci no berço evangélico, eu tenho uma tradição, né, de família católica. Eu fui nascido, batizado, né, batizei, fiz primeira comunhão, fiz a crisma e tudo. E eu queria, Kleber, deixa eu aproveitar e falar que a nossa fala aqui, ela não deve ter o intuito de agressão com nenhuma fé religiosa, porque uma das riquezas que a gente tem no nosso país é a liberdade de culto, liberdade de fé. Eu posso discordar e alguém discordar da gente, não é? Mas eu tenho que respeitar. Então, tudo que eu disser aqui não tem o tom de agressão. Não é verdade, Kleber? Amém. Eu também creio nisso, pastor, e tenho a certeza de que os nossos irmãos que vão estar assistindo, eles Sim. também vão entender, porque o que está no nosso coração, pastor, é uma celebração, né? Eu É. acredito que Deus tem um propósito em todas as coisas, então tudo que acontece nas nossas vidas Uhum. é uma somatória para que o propósito dele seja feito, seja realizado, né? Eu creio assim também. E, como eu disse, a tradição católica é o que você tinha me perguntado. Então, meus pais, religiosos, né? Graças a Deus, hoje meu pai tem 88 anos, minha mãe 81, né? Mas sempre pessoas muito íntegras e tudo. E no decorrer da minha vida, né? Graças a Deus eu nunca me envolvi com alcoolismo, com tabagismo, com fumo, né? Nem com drogas, né? Meu pai, apesar de ter vindo de, de um berço assim, bem pobre, né? Mas ele conseguiu alcançar uma posição social boa, né? Então, exatamente, vamos chegar a 1980, né? 1980, meu pai, nós morávamos no CTA, meu pai fazia pós-graduação no ITA, morávamos lá, não é? E eu já fazia meu, acho que 3º ano de engenharia, jovem, né? Então tinha meu carro, eu tinha uma posição boa. Não, porque eu quero dizer isso, Kleber, você pode me interromper, quem está ali pode também, não é? O pessoal já está querendo saber quando o senhor conheceu a pastora Olívia, o pessoal Não, já está querendo não, rapaz. saber quem veste o senhor com essa camisa jeans aí, elegantérrima, né? Então, cara, é muito interessante. Mas, Kleber, então eu estava lá no CTA, né? Então já tinha tudo, assim, nesse mundo. Então, eu não vim para Jesus porque estava doente, ou porque estava numa dependência química, ou passando por uma. Não que não seja lícito, justo isso, né? Jesus veio para isso. Mas eu tinha tudo de bom. Eu já tinha uma situação muito boa. Deixa eu contar um detalhe. Rapaz, eu não gostava de crente.
Ah, pastor. Não, não gostava de crente, não. Sabe por quê, Kleber? Que eu achava um povo bitolado, um povo chato, só falava de religião. Aquele povo não pode isso, não pode aquilo. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Isso é uma prisão. Eu não gostava de crente, não, Kleber. Sabia? E assim, então, eu era religioso, sim. Religioso. Sabe o que acontecia? Eu abria a Bíblia, pegava minha Bíblia assim, abria, não entendia nada. Não entendia nada. É interessante, porque depois a gente tem o conhecimento de que o nascer de novo, que Jesus falou para Nicodemos, é o nascer do Espírito, né? Que na Nova queda, natureza. né? Aí ele voltou. Então, quando as coisas espirituais são entendidas espiritualmente, se discernem espiritualmente, né? Exatamente. Então, aí, como eu te falei, como eu estou falando para todo mundo, eu não gostava de crente. Eu não gostava de crente porque eu achava um povo assim. Minha mãe começou a, a ir à igreja aqui em São José dos Campos. A gente tinha chegado exatamente no ano de 80 aqui, estava vindo do Rio Grande do Norte, de Natal, não é? Nós viajamos, já moramos no Brasil inteiro, e chegando, eu vinha da Federal de lá e comecei a estudar aqui exatamente em 1980. Aí ela começou a frequentar a Assembleia de Deus aqui, começando os primeiros passos, a minha mãe. Olha a armadilha, né, pastor? Para quem não gosta de crente, né? Meu Você cair Deus. no lugar certinho. É. Aí, rapaz, nós somos em 5 irmãos, 2 de cada carne e 3 do coração. Meu pai sempre foi uma pessoa assim de abraçar todo mundo, fantástico, né? Então ela começou aí, lá na Assembleia. E o que eu fazia? Eu, para ficar com o carro, eu deixava minha mãe na Assembleia, né, ali na Conselheira Rodrigues Alves, São José dos Campos, e ia sair, né? Não propaganda, não era muito bagunceiro, não, mas para sair e tal, ficar coisa de jovens assim. Eu tinha 20 anos, 20 anos. Aí, rapaz, eu ia. Depois eu voltava e olhava aquele povo estranho, entrando aquelas mulheres com cabelão, Coque. sabe? Hã? Coque. Não, coque também, aquele cabelão. E no fim eu achava bonito aquilo, né? Mas ficava olhando aquelas meninas ali, povo estranho, será que tem aí dentro, né? Aquele tempo Tinha enorme. menina, né, pastor? Ia. E, peraí, que a pastora Olivia sabe, foi nos anos 80. Pastora Olivia Daí, do ali. Aí, Kleber, escuta isso, cara. Eu cheguei e aí, lá no Espírito Santo, né, em Vitória do Espírito Santo, tinha uma amiga da minha mãe, hoje a gente chama irmã Elsa, eu creio que já está com o Senhor. E Deus falou com ela assim, para ela ir até São José dos Campos, na casa da minha mãe. Aí parece que caiu a sua, voltou. Para ir lá, né, e ajudar nos afazeres, embora nós tínhamos já uma secretária em casa, né, a fazer os afazeres domésticos. E a irmã Elza foi. Sabe a irmã Elza, essa de cocó mesmo, uhum. tal. Aí ela ficava cantando aquele. Essas irmãs piora tem história para contar. Exatamente. Aí ela ficava o dia inteiro, rapaz. Era cantando, trabalhando, cantando. Aí começou um programa lá, era uma casa de 2 andares, o sobrado, né? Ia lá, juntava meus irmãos, minha mãe, chamava, vocês têm que saber orar. Ia, né? Ia orar. Aí eu dizia, mas que coisa. Eu era respeitador, mas dentro de mim, eu falava, mas essa senhora aí, essa mulher, vem só canta música religiosa, só fala de igreja, só fala de Bíblia.
Aquilo me incomodava. Você vê que coisa, né, rapaz? E eu passei pelo conhecimento da. Muito bem. Aí era a irmã Elza, junto com minha mãe agora, que tem que levar para a igreja lá. Cara, nós chegamos em mais ou menos janeiro aqui em São José. Janeiro, fevereiro, por aí. Aí eu olhava ali naquela igreja, né, naquele templo, eu dizia, ali deve ter uma menininha bonita. Sério, estou abrindo o coração aqui para o povo entender. Puxa Fica vida. tranquilo. É. Aí, um dia eu quis entrar. Aí eu parei, a minha mãe disse, então você vai, passa tal hora que termina. Eu disse, não, hoje eu vou assistir aí, eu não sabia nem culto. Uhum. Era estranho, muito estranho, era tudo muito distante para mim. Aí eu entrei, primeira coisa que eu olhei, lá sentei mais para trás assim, né? Com minha mãe, mas mais atrás, a igreja grande, o templo grande. Lá na frente tinha o grupo de jovens, né? De canto, né? De música, tal, de louvor. Aí eu olhava, bonito, menina bonita, rapaz. Crente é bonito, sabe? É. Eu sei. E eu olhava e Já fui olhar esse grupo também, você. hã? Também já fui olhar esse grupo também. Então, passou, né? Aí, a pastora Olivia estava ali, mas ainda não conhecia. Aí, Kleber, escuta isso, cara. Eu olhava, bonito, o pregador lá. Na época, quem presidia a igreja lá era o pastor Aristóteles Torres de Alencar. Homem de Deus. Aí eu ficava olhando tal. Aí no fim eu não esperava por uma coisa. Sabe o que é, né? Sei, lógico. Fala aí pra turma o que acontece no fim. Que a gente faz. O apelo, né? O apelo, cara. Eu não sabia que ia ter o tal do apelo. Aí veio. Tem uma que é a minha amiga de coração hoje, até hoje, a Isa, evangelista hoje, inclusive, tal, na Assembleia. Ela vinha, era a pessoa que saía, sabe, convidando, ajudando. Aí ela chegou para mim, viu que eu era a pessoa, não era ali da membresia, e a Isa perguntou: o moço, você não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí eu disse: moça, eu já tenho Jesus. Não, não, obrigado. Ela insistiu: não, obrigado, obrigado, educado, tal. Aí ela ficou assim, passou, né? Aí foi embora e tudo bem, continuou a rotina de vida, né? Até que um dia eu tive curiosidade de novo de entrar ali. É porque você falou, Espírito Santo não é fácil não, hein? Ele vai levar de algum jeito. Aí eu voltei lá. Outro dia eu voltei. Agora tem que ter cuidado, a pastora Olivia entrou, hein? A É. pastora Olivia está aí. Agora a gente não olha mais, a gente só olha pro grupo de jovens só, pastor, dos irmãos, dos meninos que cantavam bem. Agora Isso. mudou a coisa. Muda o Mas então, aí o que é que aconteceu? Eu fui a segunda vez. Tal, né? Olhando, 20 anos, imagina, né? Tal, olhando, bacana. Não, sinceramente, eu olhava mais a meninada. É lógico que a palavra de Deus eu sempre respeitei a Deus, eu nunca fui. E Mas eu. tá ali, né, pastor? Hã? Tô Mas tá livre, ali, né? Tá exatamente, ali, né? tô livre. Aí lá vem a Isa de novo no final do culto, rapaz. Do apelo. Lá vem a Isa. Ela chegou, acho que eu não sei se ela lembrou de mim ou não. Ela disse: moço, você não quer aceitar Jesus como seu único Senhor, único suficiente Salvador? Aí eu falei para ela: moça, eu já te falei, eu sou educado, mas eu já te falei da outra vez que eu já tenho esse Jesus. Não, por favor. Falei assim, né? Mas ela, até hoje, quando a gente conversa isso, eu e a Isa, né, quando a gente pode se encontrar, 40 anos, né, Kleber? É A gente verdade. ri, porque ela perdeu o estribeiro um pouquinho. Ela é tão meiga, tão. Ela disse: ah, é assim? Então assuma essa responsabilidade. O problema então é seu. Eu falo desse jeito, ó. Pastor, é uma boa estratégia, hein, pastor? Uma boa Cara, estratégia. mas sair das estribeiras.
das estribeiras. Aí, bem, aí eu não fui mais. O que aconteceu? Se aproximando de maio. E lá o apelo já viu que eu não aceitei Jesus na igreja, não. Né? Gostei dali, gostei mesmo, mas assim, fora da minha realidade, tudo é. E aí, minha mãe, estrategicamente, junto com a irmãzinha Elza, sabe aquele negócio? 1º de maio, feriado. Feriado. Vamos armar pro Marcou. Robin. Hã? Vamos armar pro Robin. É, é. Aí ela marcou um culto em casa de jovens. O líder de jovens ia lá, aqueles jovens iriam. Lá em casa, lá no CTA, era uma casa de dois, uma sala de dois níveis, assim, né? A sala de 2 níveis. No nível de baixo, jovem, tal, levita, como o pastor Kleber, tal, ali. E eu fiquei, e era aqui em cima para ficar. Era o culto ia ser assim. Eu fiquei sabendo disso de tarde. Eu fiquei sabendo, não sei, não lembro como. Aí eu juntei meus irmãos assim e disse: olha, vai ter culto de crente aqui em casa. Vamos vazar. Vamos cair fora daqui, vamos sumir daqui. Aí, beleza, já estava tudo armado para a gente ir embora. Saí na hora do culto dos crentes. Quando meu pai soube, na época católico, ele vinha batizá-lo 20 anos depois, mas ele era um homem sempre íntegro, muito religioso e tal. Ele ficou sabendo que a gente ficou sabendo. Aí ele chegou para mim e disse assim: meu filho, vem cá. Você vai estar aqui junto com seus irmãos, vocês todos vão estar aqui, e eu quero vocês arrumar bonitinho aqui, falou desse jeito. Põe roupa de crente. Só faltou dar uma gravata, mas ele sempre foi muito respeitador dessa parte, né? Aí eu não pude fugir. Beleza, aí chegou de noite, chegou aquela moçadinha, tal, fizeram tipo assim, se distribuíram, né, ali na sala, no pavimento mais baixo, o pregador ficou ali na frente, o dirigente, tudo líder da mocidade jovem, e eu fiquei no pavimento, no nível mais alto ali, né? Olhando o culto, tal, porque não podia ir embora, meus irmãos também, ali. E assim, Cleber, é importante que eu diga algo. Eu sempre fui um curioso, assim, em busca do saber. Sempre. Sim. Aprendi com meu pai, né? Meu pai foi um mestre para mim, é um mestre. Então ele me ensinou a ler, eu li uma enciclopédia da História Universal, 32 volumes, eu lia tudo. Mas eu lia também... Eu tinha interesse por essa parte espiritual, pastor? O senhor tinha Então, interesse nessa descoberta de sim, buscar sim, o entendimento do é, universo, coisas assim, pastor? tinha. Então, o esoterismo, né? Eu gostava muito de estudar tudo sobre esoterismo, da teoria espírita, de reencarnação, lia aqueles livros psicografados, nessa parte que você falou, né? Eu lia Eram os Deuses Astronautas, são os livros que procurava dizer que a Terra foi habitada, né, vieram seres extraterrestres, né, aqui os ETs, tal, e estava até base bíblica. E eu lia, mas lia muito, eu sempre fui de ler, sabe, Cléber? Sempre. Gostava de ler e gostava de ensinar também, dava aula particular das matérias, eu gostava, sempre gostei. Então eu tinha uma cultura, tinha aquilo na cabeça, eu tinha aquela convicção de tudo muito forte, né? Eu acreditava muito em tudo isso. Não gostava de coisa ruim, não. Aquelas coisas, aqueles trabalhos, não sei onde, essas coisas eu não. Mas eu acreditava. Conhecimento mesmo, buscando a origem, né, pastor? Querendo entender as coisas assim, né? Eu sempre fui um amante do saber, assim, era uma coisa que interessante. Mas por que eu estou dizendo isso, Cléber? Porque naquele abençoado culto, 1º de maio de 1980, rapaz, eu fiquei ali, Kleber, como eu disse, no pavimento superior, né,
da sala, esperando somente o final. Eu nem lembro a palavra. Depois, hoje, pastor Daniel, que pregou, ele era um jovem, ele me disse, o Robson, eu preguei isso, isso e isso. Eu digo, que bom, Daniel, que você lembrou, porque eu não lembrava, não. Via falar. Sabe o que eu queria, no final? Cara, eu queria dizer Encontrar assim, a pastor Olívia lá. Pastor Olívia estava nesse culto, pastor? você sabe que ela não, mas o irmão dela, irmã também, porque ela é de família evangélica, berço evangélico, né? 11 irmãos com ela, né? 11, tal. A mãe da pastora Olívia, dirigente de ciclo de oração por 14 anos, é uma família abençoada. Mas o irmão estava, mas ela não estava. Não podia ter se convertido para chegar lá, né, pastor? Precisava. Ainda bem que ela não foi, ó. Tá livre dessa, pastor. Porque senão não teria essa chance, né? Com ela. É. Aí, Kleber, eu cheguei, rapaz, eu só estava esperando o fim daquela reunião, daquele culto na casa, né? Culto nas casas, você sabe que é uma benção, eu sinto saudade da gente voltar a praticar o culto nas casas. Chegou, eu queria tal do apelo, meu negócio era o apelo. Estava marcado já, pastor. Na mira. Na mira, porque naquele momento do apelo, eu já estava tudo premeditado. Eu ia dizer assim, quando ele fizesse apelo, eu ia levantar a mão, pedir a palavra, ia dizer para o dirigente, ele sabe, vocês crentes são muito arrogantes, vocês acham que só vocês têm Jesus? Ia falar, pá, só vocês têm Jesus, fica aí, tal, né? Aí estava lá, chegou na hora do apelo. Kleber, cara, eu levantei a mão. Aí, certamente, o dirigente deve ter ficado alegre, porque, pronto, ganhei uma alma para Jesus, pelo menos. Aí, eu comecei a falar disso, o moço, não lembro como é que eu chamei ele, é o seguinte, quando eu falei isso, Kleber, cara, eu comecei a chorar. Chorar, assim, comecei a chorar do nada, assim, Glória a Deus. ativamente, dizendo, sabe, chorar muito, muito. É, pastor, é choro de alma, né? Hã? É choro de alma, é compulsivo, né? Choro de alma, aquilo foi do Espírito Santo. Rapaz, eu comecei a chorar, eu digo, o que está acontecendo comigo? Eu digo, o que é isso? E não adianta, toda vez que eu falo isso, eu me emociono, claro, não adianta. É algo glória a Deus. Assim, é engraçado por um lado, mas é tremendo. É tremendo. Porque quando chegou ali, aí eu comecei a chorar. Aqueles crentes, os jovens estavam ali, cara, você precisa ver o olho desse tamanho dele. Esse cara assim olhando. O que esse moço está chorando? Eles mesmo ficaram. Né? Chorando não. Olhando, espantado. O dirigente parou assim. E eu não estava entendendo. Aí o dirigente, o Daniel, ele chegou e fez assim, ó. O moço, vem aqui que eu quero orar com você. Eu ia fazer o quê? Já estava pego, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Como é que é a história lá de quem mandou levantar o dedo, né? Espírito Santo, pastor, ele armou para o senhor, eu vou falar a verdade, sabe? Ele colocou assim, ó, uma ideia assim, ó, levanta a mão para você falar. A hora que você levantou a mão, virou testemunho, o Espírito Santo de Deus pegou aquela mão ali, aproveitou e entrou, pastor. Já era. Foi isso. Cara, olha, Kleber, aí eu desci. Glória a Deus. Ele disse, eu quero orar por você. Quando eu desci, né, aqueles jovens todos assim, aí até meus irmãos também vieram, né, assim, tão chocados. E aí, esse hoje pastor, né, na época era o líder, dirigente, acho que ele era presbítero, alguma coisa, apesar de ser jovem, ele disse assim, olha, aceitar, explicou, né, que aceitar Jesus como único Senhor, único suficiente Salvador, não pode ter outro, tudo que nós sabemos hoje, né, confessar. Então, quando eu ouvi aquilo, eu olhei para ele e disse, eu quero.
Kleber, rapaz, eu ajoelhei. Ele disse, então ajoelhei. Meu irmão, foi uma experiência fantástica. Glória a Deus. Kleber, quando eu levantei ali, meu irmão, e todos que estão aqui, né, me ouvindo, quando eu levantei ali, eu era outra pessoa. Nova natureza. Oh, glória a Deus. Nossa, instantaneamente, eu, aquilo tudo, sabe, tudo que eu cria, daquilo que não tem fundamentação, fundamento bíblico, aquilo tudo que eu amava, eu tinha aquela convicção, sumiu, Kleber, sumiu da minha cabeça, sumiu, desapareceu na hora. Glória a Deus. É a nova natureza. É uma coisa linda. Quando Jesus disse é necessário vos é nascer de novo, eu nasci de novo, por isso que eu comemoro como um novo nascimento ali. E sabe o que é interessante, Kleber? Sabe o que eu queria ali, na hora? Sabe o que eu queria receber na hora? O que eu queria? Uma Bíblia. A Bíblia. Exatamente esse livro confuso que eu abri a Bíblia e só aparecia genealogia. Jesus, filho de José, filho de que e tal. Eu fechava a Bíblia, Salmo 91. Pastor, esses dias a gente teve essa experiência na igreja lá, né? Quando o Lucas chegou na igreja lá, a gente abraçou ele e tal. Ele ficou desesperado. Assim, cara, eu quero uma Bíblia. Eu quero uma Bíblia que tenha uma fita ainda para eu colocar aqui e anotar as palavras e tal. Pastor, ele chegou uma semana lá depois com a Bíblia que nós demos para ele, toda anotada, toda rabiscada. É o novo nascimento, muda a mente, muda o entendimento, né, pastor? Maravilha, glória a Deus. Porque é um acréscimo e é um negócio tão forte assim, que eu digo para você, olha, 1º de maio de 80 é um marco assim, acabou. Aquele Robinson não era mais aquele. Nasceu uma outra pessoa, uma nova criatura ali. E a partir dali, Kleber, eu devorei a Bíblia. Eu devorei a Bíblia. Sabe? E aí eu ia na igreja, já me envolvi assim com jovens, já comecei a trabalhar, já a gente tinha escola dominical, aí já à tarde eu ia almoçar, já voltava, ia fazer visita para aqueles que aceitaram Jesus, já me envolvi. 1º de maio, né? Imagina. Então, e com isso também, aí meus irmãos aceitaram Jesus naquele dia também, e me envolvi de tal maneira, bom, mas 1º de maio. E a irmã Elza lá, ó. Não, depois disso ela disse, bom, agora não tem mais o que fazer aqui, Graciete, que é o nome da minha mãe, né? Foi embora. Que bênção, né, a pessoa ouvir a voz do Espírito. Né? Glória a Deus. Aliás, tem um lance interessante com a irmã Elza. Então, como eu falei no início, eu deixava ela ali, né, na igreja, depois vinha buscar. Quando eu voltava, o meu carro naquela época, você sabe, muitos hoje não conhecem fita cassete, né? Cassete. Eu conheço. Eu tinha até um tubo, aquele equalizador que você encaixava nele assim, ó. É? Sério? Então, aí eu tinha sabe aquelas caixas cheias de fita cassete? Mas tudo aqueles rock, sempre gostei de música, rock, toda aquela música e tal. E eu via, e ainda eu criei um amplificador lá e pronto. Quando eu fui buscar, minha mãe sentou ao meu lado, né? A irmã Elza sentou lá atrás. Aí eu vi ela dizer assim, ela ficou, já pensou, vindo um culto, louvor, abençoado, ouvir a palavra, entrar num carro com rock puro, rock. Aí ela disse assim, um dia, lá atrás, sentada atrás de mim, um dia eu vou ouvir nesse carro somente hino. Somente hino. Está ouvindo? Está dando para entender? Aí ela disse, eu vou, nesse carro só vou ouvir hino um dia. Ela ficou revoltada, né? Aí eu, na minha, né, fiquei ali na frente, eu pensei comigo, nunca, jamais. Nunca. Antes da conversão, quando eu entrava lá, jamais. Cara,
2 semanas depois, 2 semanas, é que foi a primeira conversão, eu peguei aquela fita cassete, né? Desgravei tudo, porque podia, né? A gente podia desgravar tudo e só gravei o quê? Luiz de Carvalho, Cid É, Carvalhais, Luiz de Carvalho, Denise, Augustelo, Vencedores por Cristo, né? Cristo, Aquela turma bacana tal. Feliciano Amaral, Feliciano Amaral. mas eu só tinha. Então, cumpriu a profecia daquela irmã, rapaz. Amor Tito, pastor, ela foi para pegar vocês mesmo. Foi mesmo. Então, aí, voltando, então eu comecei, me converti em 1º de maio. Só que assim, pelos costumes da igreja, né, Assembleia de Deus, amo demais. Hoje nós somos uma igreja batista, não é? Batista de Avenici, mas o sistema de governo é batista, mas a gente tem muito do conhecimento teológico, né? Vamos dizer assim, das assembleias, somos pentecostais e por aí vai. E Pastor, e o lá. batismo, pastor? E o batismo? Então, é aí que eu vou chegar. 1º de maio, então, a conversão. Então, eles têm aquele costume, ele não pega e batiza. Isso, pastor Carlos Faria, falando Voz da Verdade. Não, Voz da Verdade tinha Foi um sim. pouquinho depois. Hein? Já era como é o nome dele? O dirigente do Voz da Verdade é o Carlos, não, é o Luiz. Moisés. É o Moisés. Moisés era jovem e tal. Dedos de Davi, eu lembro. Enfim, mas aí eu cheguei. Então, o costume da igreja era assim: você não chegava e ia batizando nas águas. Você tinha que entrar na classe da escola bíblica dominical dos novos convertidos, passar um certo tempo, né, para depois você ter aquela convicção e passar pelas águas batismais, para que não fosse somente um banho, tomar um banho. Chegou, não, pode batizar, tá, entra ali e batiza. Não, não era assim. Mas eu era convicto. Então procurei a liderança, líder dos jovens, tal, da escola dominical. Eu digo, eu quero batizar nas águas, quando é que vai ter o batismo? Que nem esse Lucas que você falou que apareceu lá, não é o meu genro, que graças a Deus é um servo de Deus. Eu disse, quando é o batismo? É 15 de junho, mas você não vai poder batizar. Como não? Eu quero, não. Eu disse, não, é isso que eu quero, já sei o que eu quero. Aí foi, até que chegou nos ouvidos do pastor Aristóteles, ele veio conversar comigo, né? Ele disse, o jovem, ele falava assim, espere um pouco, tal, vai chegar o tempo. Eu disse, pastor... Chegou causando, né, pastor? Hã? Já chegou causando já, né? Já chegou, eu, né? Cheguei causando lá, e aí ele veio, tentou, rapaz, mas não teve jeito, né? Ele entendeu e ele abriu exceção, glória a Deus pela vida daquele homem, está com o Senhor já, dorme no Senhor, mas ele permitiu. 15 de junho, cara, pensa num frio. E o batistério não era... Eu batizei dia 30 de junho, pastor, eu sei. Né? E não era térmico, não. Hoje é térmico, tá, belezinha. Não era. Mas aí eu entrei nas águas ali, pastor João Cotin, homem de Deus também, eu fui batizado nas águas dia 15 de junho. Maio, junho. E como eu disse, ali começou a minha caminhada de fé, não é? E quando nós tivemos a oportunidade, eu e você, de conversarmos algumas coisas, eu trabalhava em tudo, né? Como eu falei, no evangelismo, criei o primeiro jornalzinho da igreja, fazia visita, falava de Jesus mesmo, não perdia tempo, vigília, oração, e fui indo, e eu ocupei. Logo, eu queria que as pessoas também participassem, você perguntasse também o que me interessa, mas assim, só para chegar na pastora Olívia, né? Então foi em primeiro de maio. Antes da pastora Olívia, pastor, antes da pastora Olívia, que eu sei que é muito importante, ela está esperando essa parte aí. Sim. Queria perguntar para o senhor das pessoas relevantes
porque eu creio que Deus, ele tinha um propósito, e eu vejo o propósito que Deus tinha na vida do senhor, Sim, em pensar em quantas pessoas, através da sua conversão, pastor, já alcançaram a salvação. Né? Mas eu queria que o senhor falasse dessas pessoas no começo da caminhada que ajudaram o senhor, porque Deus coloca algumas pessoas ao nosso lado para servir de cajado e para servir de consolo para a vida da gente, né, pastor? é. O senhor se lembra de alguém que o senhor... Sim, não, Deus sempre prepara assim, né? Começar pelos líderes, né, de jovens na época, hoje pastores, o Jânio Loubac, foi muito importante. Eram líderes, sabe, aqueles que abraçam você, como o Luiz Henrique, nós temos outro, e outros. Não quero citar o nome dos de hoje para não ser injusto, mas, por incrível que pareça, quem Deus assim colocou muito próximo de mim foram exatamente alguns irmãos da pastora Olívia. Inclusive o pastor saudoso, né, tá muito, Joel. Então ele foi assim, foi chegando como irmão e sabe aquela ajuda. Tem outros nomes daquela época, né, que ajudaram bastante. Teve um que mora nos Estados Unidos hoje, ele fazia o ITA, então ele de Natal, então ele morou um tempo, o Jefferson, morou em casa, mas já era de berço evangélico. E Deus preparou pessoas da minha família que já se converteram do Rio de Janeiro, que às vezes passavam, traziam fita com pregação. Sempre Deus, assim, prepara pessoas, né, pastor Kleber? Ele cerca, ele cuida da gente, né, pastor? Ele Então, cuida. é importante que as pessoas saibam que, às vezes, Deus está colocando alguém do seu lado Aham, e, às vezes, as pessoas que a gente mais tem dificuldade de influenciar são é, aquelas que estão ali para influenciar a gente, né? é. E então, às vezes Deus coloca essas pessoas assim para cuidar de cada um, né? Para cuidar de- do caminhar, para dirigir, né? Essas pessoas são muito importantes na vida da gente, né, pastor São muito importantes. A pastora Olívia está lembrando Daniel? o Daniel, né, Daniel Marins, que ele foi muito importante mesmo. Foi o que estava dirigindo o culto, né, naquele dia. Enfim, mas o curioso disso eram essas pessoas, né? Eram os irmãos. Irmãos, e a pastora Olívia tem, com ela são três, né? Duas irmãs, né? E ela a terceira. E a mais velha, a Judite, também, uma mulher, uma moça na época, sempre envolvida com trabalho de visita, tipo capelania, sabe? Então, tudo. Eu lembro que eu ia na casa assim, da pastora Olívia, eles eram uma família assim, que precisava trabalhar, todos eles trabalhavam, lutadores, batalhadores mesmo. Então, eu não encontrava muito com ela lá, porque ela trabalhava, às vezes encontrava o irmão, irmã e tal, e me ajudaram muito nisso, tanto a mim, a minha irmã Célia também, que pô, firme até hoje no Evangelho, graças a Deus, né? Mas o fato, o Kleber, que eu me apaixonei pela obra, eu estudava, né, como eu disse, fazendo engenharia, tudo, mas o resto do tempo era dedicado à obra de Deus, ao evangelismo. E você acredita que em 80, né, a minha conversão, 1º de maio de 80, quando chegou em janeiro de 81, no evangelismo tinha uma das jovens, que eu já conhecia, que evangelizava, estava no grupo de jovens de evangelismo de visita, que era. É, pastor Olívia, né? Entendeu? Aí, vamos unir o útil ao agradável, né? É, Aí eu olhei e tal, e fui indo, e, e exatamente, quer dizer, o conheci ainda em 80, no final de 80, que aí fomos nos aproximando, e em junho é que nós começamos a namorar. Então ela foi minha primeira namorada convertido, em 81. Então faz o cálculo aí, quanto tempo de união, não é verdade? É glória a lindo. Deus. E
E batalhamos junto. Agora nós dois, né? Bastante trabalhando. Casamos em 85. Dirigimos o primeiro trabalho com adolescentes, fomos líderes de adolescentes, fizemos retiro. Então, é porque me atendo, não é, Kleber, na conversão. Então, 40 anos. Eu convertido em 80, meu pastorado, fui presbítero, eu creio que foi em 94. Nesse período, eu fui morar em Santa Catarina, né? A Natália Raquel nasceu lá em Brusque, a cidade da Havan, né? Aí voltei, aí já não estava mais na Assembleia, tal. Aí foi quando começou o meu ministério mesmo, assim, título eclesiástico. O que mantém a gente no caminho, né, pastor? O que Sim, mantém são 40 anos de conversão, é sim, esse tempo de ministério, são todas essas coisas, pastor. E a vida está seguindo, a nossa vida está andando, mas tem algo, né, que nos centraliza, né? é, E aí eu falei sobre isso, né? Falei da importância, né, do aham, ministério do Senhor na vida da gente, né? E que um jovem havia perguntado acerca disso, né? O que tinha sim, mantido aquele pastor no caminho, uhum, com as dificuldades, né? sim. Eu estou vendo o Cleiton aqui, eu estou vendo vários, foram todos batizados aqui, não é, Cleiton? Cleiton, vi o Leco também, e outros nomes passaram pelas águas Pastor batismais. Carlos Faria, Carlos Farias também, Luiz Henrique, um dos estudos, e vários. Ah, Josemar. Mas uma coisa, olha, não é fácil. O Kleber, pela misericórdia de Deus, eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Aí você pode perguntar, pastor, então você é perfeito? Não, ninguém é perfeito. Eu não estou falando em perfeição. Se a Bíblia diz que se a gente disser que não tem pecado, já pecou porque está mentindo, não é? verdade, Então, verdade, todos nós somos falhos, mas pela misericórdia de Deus, nesses 40 anos, eu nunca me afastei do Senhor. Nunca me glória a Deus, desviei, sabe? Eu não tinha como, não existia esse negócio de desviar, não existia, não é? Agora, não é fácil. Realmente, você sofre tentações, você sofre todo tipo de ataque, não é? E, e você citou um pastor aí, mas eu quero dizer para você assim: primeiro, eu nunca busquei título eclesiástico, sabe? Eu nunca quis ser presbítero, evangelista ou pastor, nunca busquei. Agora, sempre amei a obra de Deus, sempre trabalhei, mas sempre fiz de tudo. Todos os cargos hoje que existem na igreja eu fazia. Não importa se ia ter um título ou não, eu queria trabalhar, eu queria ganhar almas, eu queria visitar pessoas, eu queria falar desse evangelho tão lindo que eu tinha tudo, mas não sabia que tinha algo muito acima, muito mais maravilhoso do que eu já possuía. Então, Kleber, eu acho que uma das coisas que foi o meu alicerce, humanamente falando, é exatamente isso, não parar. O crente não foi chamado para ficar sentado em banco. Não existe. Não é, Kleber? Então foi isso, meu verdade. irmão, que me fez chegar até que houve o chamado em 94 para o presbitério, em 95 o pastorado, e eu estou e permaneço. Graças a Deus pude batizar meu pai, assim, né, minhas filhas, a Inês, tão querida, trabalha aqui em casa, faz parte da família que eu batizei, quer dizer, então, é isso, meu irmão Kleber. O tempo realmente passa tão rápido, mas pode falar. Pastor, 16:15 fala assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu vejo isso na vida do Senhor. Eu vejo isso como um propósito na vida do Senhor. Sim, E esse propósito, eu creio, se for isso, pastor, só confirma só,
é o que nos canaliza, é o que nos foca, porque quando nós entendemos que a gente tem que pregar esse evangelho de entendimento, não o evangelho de emoção, não o evangelho de qualquer outro evangelho, mas o evangelho de nós nos entregarmos por essas vidas, pastor, é relevante, é importante. É a alegria de ver uma pessoa se convertendo, sabe? O desejo de aplaudir, de chorar, de uma pessoa que levantou a mão de repente por um outro motivo, para questionar, para fazer alguma coisa. E Deus, ele entra com uma provisão poderosa, pastor. E depois de 40 anos, o Senhor soma a quantidade de pessoas que ouviram a palavra através da rádio. O pastor mesmo comentou que a Igreja Batista de Avenida foi uma das primeiras a ter a rádio, anunciando pela rádio, anunciando na cidade. Sabe, pastor, é muito lindo ver isso. 40 anos produtivos na presença de Deus. Não são 40 anos que vai olhar para trás e falar assim, nossa, passou 40 anos e eu não vi nada. São 40 anos que pode olhar para trás e vai ter histórias para ouvir, né? Kleber, eu sei que faltam 5 minutos. Você sabe, hoje foi um dia de muito forte para mim hoje. E eu peguei fotos, que eu tenho muitas fotos aqui, a gente tirava fotos, né? Esse negócio de queimar o filme era naquela época. Hoje não queima mais filme, né? É tudo digital. Mas eu peguei fotos, eu vi tanta coisa dos anos 80, 90, tanta gente que passou. E você falou em missões. Tem que ser missão, tem um termo, missão global, missão total, que ela começa aqui, ganhar almas aqui, ganhar almas ali, nos ribeirinhos da Amazônia, como nós já apoiamos, ganhar almas lá além das fronteiras. Missões é a missão da igreja. O tempo terminou e, se quiser, a gente pode até continuar a falar um pouco mais, ou oportunidade, o que você acha? Eu acho que é bom continuar, pastor. Se terminar o tempo, a gente começa uma outra aqui, a gente leva mais uns 20 minutos aí, que é muito importante, pastor. É muito importante isso. Eu vejo assim, eu posso falar para o senhor que é inspirador. É inspirador. Né? Nós temos a minha história, eu nasci em um berço evangélico. Né? E dentro da igreja, nós estamos aqui para falar do senhor, mas dentro do evangelho teve um momento que eu precisei aceitar esse novo nascimento, aceitar essa nova natureza, né? Sim. Mas eu vejo assim a relevância de 40 anos, pastor, e nós podemos assim celebrar isso. De que forma? De forma íntegra, né? Acontecem as falhas, acontecem os defeitos, as vitórias e as derrotas, mas Deus continua. Foi assim com os apóstolos, foi assim com todos que estiveram junto com Jesus. Acertaram. Davi errou, Salomão errou, Abraão errou, todos erraram. Até nós falamos na live lá com o pastor Heleno. Mas Deus, no propósito infinito, do infinito propósito do amor dele, condiciona para chegar a isso, pastor. 40 anos de vitória. 40 anos, sabe? Que as pessoas te conhecem até fora do país. Por quê? Porque a nossa igreja, aquilo que Deus entregou para o Senhor, é algo missionário, é o foco, pastor. É o propósito. E se nós aprendemos, olhamos para a vida do Senhor e aprendemos a olhar para o propósito, Deus, ele vai continuando fazendo isso de geração. Serão mais 40 anos da minha vida, do pastor Carlos Faria, do Ricardinho, olhando para aquilo que Deus entregou para o Senhor e cumpriu na sua vida. Mas é tanta história, meu Deus, é tudo isso que você falou. Eu digo assim somente, glórias a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Porque eu não consigo ver de outra forma, Kleber. Para os jovens, isso é vida. É vida. Eu vivo a vida com todas as dificuldades que a gente possa encontrar, todas as adversidades. Vida, Kleber. Eu gostava antes das baladas no bom sentido, na época do John Travolta. Eu gostava daquilo ali, então tinha... Meu Deus do céu, né? Aquele negócio todo, participava até de dança, rapaz.
lá nas discotecas que tinha e tudo. Mas eu encontrei algo melhor. Eu quero dizer para os jovens que não experimentaram isso lá fora, às vezes, de berço evangélico, que é aqui, sabe? Nós estamos vivendo a verdadeira vida. Isso é vida. É a E plenitude. vida É a plenitude. é plenitude. E falando de jovens, eles se preparem, porque eu creio que fiz alguma coisa na minha geração. E chegou a vez eles fazerem na geração deles. Não é verdade, Kleber? Sim. Mas como, Fala aí, como a gente meu irmão. estava falando, pastor, dessa importância, né, do foco, né? Porque a gente vê ao longo da caminhada, pastor, Sim, que algumas pessoas acabam desistindo, né? Alguma pessoa acaba desistindo. E, pastor, eu vejo assim que, como o senhor falou, quando o senhor aceitou Jesus, não tinha essa opção de se desviar da palavra do Senhor. Não tinha não. essa opção, não tinha em mente. Esse é o novo nascimento, né? E Deus colocou um propósito. Né? O senhor já começou a evangelizar, já começou a fazer essas coisas. Eu vejo que quando a Sim, gente está focado nas vidas, em se entregar por essas vidas, que é o que o senhor fez, que é o que o senhor faz, a entrega é. por essas vidas, a, o evangelho ele permanece como foco. Fala mais para a gente sobre isso, pastor. A chamada que o senhor Exatamente. teve. Kleber, é exatamente isso. É, porque qual a razão da igreja ainda estar nessa terra, né? Porque a Bíblia diz que morrer é lucro, não é? E o viver é Cristo. Em que sentido? Enquanto estamos vivos, nós temos que fazer a obra de Cristo aqui nessa terra. Né? A gente às vezes fica tão triste, alguém que partiu, tal, que o Senhor levou, né? Sim. Mas ele já teve lucro, é lucro. Então, se o Espírito Santo de Deus opera na sua vida, está em você, ele vai motivar, não é? Você vai te ajudar a fazer o que ele quer. O que ele quer? Almas. Sim. Então, eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado. É algo. Mas não é porque eu sou pastor. Eu acabei de dizer que eu nunca tive intenção, assim, de ser pastor. Amo ser pastor, não é? Foi um chamado que eu disse sim. Não é fácil apacentar, não é? Mas eu sou apaixonado por isso, né? E quando o Senhor me chamou, eu falei, bom, diga, Cada angu de caroço, né, pastor? não aparece. Sabe, sinceramente, assim, Kleber, tem alguns que me chamam assim nas redes sociais, alguma coisa, às vezes erra, diz pai, ou então pastor, né? Pastor. Quando eu vejo vocês assim, hoje, principalmente hoje, eu vejo vocês tudo, sabe, os filhos, eu tenho duas filhas, né? Então eu criei, mas eu vejo vocês todos, Cleber, inclusive você, filhos, que eu tenho que Sim. cuidar. Aí um pai briga com outro, sabe, filho, quando briga um com o outro, você tem que. Então Eu eu sei. vejo de maneira, eu não. A gente tem que conduzir. Agora, eu garanto para você, se você ocupar somente uma cadeira, fizer somente uma social, vou para o culto, tá bom, entreguei o dízimo, tá bom, e tal. Olha, primeiro que no Tribunal de Cristo, que é para a igreja, né, dos galardões que a Bíblia fala, você já não vai ter nada. E tem muita facilidade de se desviar do evangelho e você não está envolvido, entende, Cleber? Gosto, pastor. Nós começamos, faz parte desses 40 anos, nós começamos a Javenici aqui com 6 pessoas. Você sabe que eu não toco violão, eu arranho, né? Arranhava até Fala, aqui. pastor. Conheço Eu essa ia história pastor. aí. Então era ali na JB Duarte, hoje é até uma oficina ali, perto do Walmart, por ali. Pastor, deixa eu Então, dar um testemunho. Posso dar um testemunho?
Pode. O lugar onde é a igreja ali agora é um lugar onde eles fazem vistoria, Ah, é né? verdade. E eu fui levar o carro para fazer vistoria ali do seguro e eu comentei, né? Falei assim, ó, eu congrego numa igreja e tal. E aí o rapaz estava falando lá, eu esqueci o nome dele, não sei se é Marcelo. Ele chegou, ele falou assim, a igreja era aqui. Eu falei assim, ó, não era aqui do lado? Ele falou assim, não, era aqui a igreja. E eu conheço o pastor Robson, eu conheço a pastora Olívia, e Sério? o carinho e a gratidão, sabe? Eu percebi assim o respeito quando eles falaram do Senhor ali. Outro Glória dia a também Deus. fui num culto doméstico aqui perto de casa, até mandei o vídeo pro senhor lá daquele rapaz lá, que também o senhor marcou a vida dele, né? Então a gente vai vendo, pastor, as pessoas, a gente vai vendo histórias, né? E isso é o propósito, né? Entre todos os erros, todos os acertos, Deus está É, cumprindo um propósito maravilhoso. E aí o que é, acontece? Não fica assim um evangelho que passa pelo Senhor. É o evangelho que está no Senhor através do Espírito Santo de Deus que alcança essas pessoas. Né? Mas é, pode é, continuar por 2000. eu fico, eu fico honrado com isso, porque a gente tem que sentir honrado, privilegiado, porque o Senhor lhe usa quem Ele quer. Se Ele quis te usar e você, no caso que você disse, e eu pude corresponder, glória a Deus, né? Por isso, eu fiz minha parte. Por falar nisso, os jovens, principalmente, eu falo muito dos jovens, todos, né? Estão incluídos nisso, mas os jovens, quer ver, eu falei jovens, não quero perder o foco, mas eu fui lavar o carro ontem ali no Marcos Christian, o pastor Carlos Faria conhece bem, chegou a fazer IBAD com a gente, e eu falei para ele, ô Marcos, você sabe, 1º de maio, 40 anos que eu me rendi aos pés da cruz. Aí ele disse, pastor, não diga. Eu digo, vi algo assim diferente. Aí ele disse, mas por quê? Ele disse, não, porque eu nasci exatamente em 1980. Ele nasceu no... Ele tem de vida o que eu tenho de novo nascimento, né? Então, quando eu falo jovens, para mim, 40, 50 anos, para mim, é tudo jovem, não é? Todos são jovens e o jovem, ele tem que priorizar. Então, eu vim de Santa Catarina, como eu disse, Natália Raquel nasceu lá, voltei em 91, foi o ano que ela nasceu, morava em São José dos Campos, e desempregado, não é? Eu pedi demissão de lá, e cheguei lançando currículo, até que surgiu a oportunidade de dar aula no ITJ, ali no ITJ, do lado dos bombeiros, ali por ali. E, graças a Deus, eu sempre gostei, né, de ensino. E é na área técnica, sou engenheiro mecânico, não é? Então eu comecei a dar aula ali. Aí no intervalo eu olhava, via aquela casa de pedra ali, tal. Estava olhando, não sabia eu que ali embaixo iria ser igreja e um dia eu iria morar na casa em cima, ali, não é? Por um tempo. Então, continuando nesse raciocínio de saber priorizar, vale muito para esses jovens de 50 anos para baixo. Aí começamos a obra. E aí eu passei no concurso como engenheiro, fazia plantão, eram poucos engenheiros plantonistas, eu fiz plantão. Então, aí começou a igreja em 96. Então, o que eu quero dizer? Eu dava aula no ITJ, fui diminuindo, né, as aulas, trabalhando no SAI e cuidando da igreja. Mas cada coisa sem ser negligente nenhuma delas. E quantas vezes, Kleber, aí parei TJ, fiquei no SAI, quantas vezes era um bip antigamente, não tinha o celular, era um bip. E eu ia para o culto, um bip.
Aí terminava o culto, eu corria lá em cima, minha casa, e aí ligava para porque o plantão começava exatamente quando terminava o expediente. Aí o engenheiro, puxa vida, eu tinha acabado de tocar o bico para você que está com problema de falta d'água no bairro, não sei da onde e tal. Aí eu saía dali, trocava de roupa, ia, voltava, e tinha escola bíblica dominical e tudo. Mas o que eu quero dizer para você, eu fazia a minha parte bem feita como profissional, mas a prioridade na minha vida sempre foi a obra de Deus. A obra de Deus. Eu não falo como pastor, na época já era pastor, mas não. Então eu queria que os jovens entendessem isso. Façam bem feito o seu trabalho, a sua atividade, se for na época acadêmica, não é? No seu curso médio, fundamental, mesmo faculdade, tudo faça. Mas o principal, Kleber, o principal é a obra de Deus. Amém. Sabe, você tem que reservar a obra de Deus para você. Mas fale, meu irmão. Pode. Sim, eu ia falar do ano Você 2000. estava falando do início da igreja, né? Aí eu interrompi o senhor para falar dos testemunhos, mas quando o senhor Sim. iniciou ali, o senhor tocava bem pra caramba, fazia Não, altos solos de não, guitarra lá. não, aí não. Eu Fazia tocava solinho de guitarra. uma guitarra que nós ganhamos, né? Eu tive violão, mas uma guitarra Fender, parecia Fender, né? Eu acho que é imitação, mas foi dado com muito carinho, está guardado até agora. E aí, eu e a pastora Olívia, tocando e cantando, e ela também. Quem era o diácono que recolhia os dízimos da oferta? Eu e a pastora Olívia, entendeu? Tudo aí a gente ia, sair de São José dos Campos, às vezes, fim de semana não, quando tinha uma foto para arrumar, deixar bonitinho e tudo. Aí foram chegando, né, as almas, o irmão Pedro Roberto, como eu disse, o irmão Josemar, e foi chegando. Aí, graças a Deus, foram chegando os levitas também, não é? O Agnaldo, a Jaziane, que hoje mora no Rio de Janeiro, eles são de lá. O Senhor foi agregando. Então a igreja começou em 96, no ano 2000, eu tinha lotado ali. O Leco sabe bem disso, a família inteira dele, né? Aquela família abençoada que eu amo de paixão. Né? Hoje não estão com a gente, assim, o Leco, a Érica estão, mas eu quero dizer para eles, ou transmitam para eles o quanto eles são caros para nós, amamos todos eles, não é? Pude batizar todos eles, né? Todos, graças a Deus. E a igreja, então, prosperou, cresceu, aí chegou. O pastor Carlos Faria, você chegou na igrejinha ou já chegou na igreja aqui? Ele está ali, né? Então, acho que foi aqui, mas no ano 2000. Imagina você, a igreja já estava cheia, precisava de outro local. Rapaz, eu vi esse lugar, porque com os trabalhos do SAI, eu vi aquele prédio fechado, né? Aqui na minha espé. E eu procurei saber, através do Dr. Luiz, um homem de Deus ali, um homem honrado, gosto muito dele, a Sueli, que é secretária da LT Imóveis. Pastor, ele Então, acabou de responder procurei que chegou no saber. último ano. Hã? O Dr. Carlos falou que chegou no último ano. Exatamente. Deve Pastor, ser. só interrompendo um pouco, pastor. A gente não tem olhos para outra coisa, né? Eu chego às vezes num lugar, olho assim e falo assim, puxa, isso aqui dá uma excelente igreja. Você chega em outro lugar, no galpão, assim, você olha e fala assim, nossa, aqui, onde a gente olha, você fala assim, aqui, não que a igreja, a parede seja, mas ali para a gente ter a comunhão, o relacionamento, né, pastor? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Os outros pensam até outras coisas, podia ser um restaurante, podia ser, eu vejo uma igreja ali. E o pastor Carlos Faria está dizendo que chegou no último ano, né, da igrejinha, já passando para lá. Aliás, nos ajudou na reforma que nós tivemos que fazer. Era um prédio, né, tinha o primeiro prédio, depois tinha o segundo prédio, um galpão grande. Ele chegou na igrejinha e passou para a igreja grande. A pastora Olívia está aqui reforçando isso, não é? E aí, uma igrejinha, né, um povinho assim, numericamente falando, fomos naquele prédio de 500 metros quadrados, o prédio mais a entrada 250 metros quadrados,
Mas, o Kleber, posso falar um negócio sério para você? E quero deixar registrado isso nesse momento tão importante. Que eu tenho, assim, aquela convicção, aquela certeza, aquela alegria de saber que essa obra é do Senhor, não é do pastor Robson, como a gente vê. Não, é a Igreja Batista Adventista do Senhor Jesus Cristo. E eu sou ovelha lá também, do Supremo Pastor. Então, tudo o que eu estou dizendo aqui era pela obra, não para um engrandecimento, a igreja no centro da cidade, não. É já uma visão futura de crescimento, não é? Eu fui ali, rapaz. Eu lembro que eu fui com um grupo, foi o dono, o Tonhão Rádio, né, Antônio Rádio. Depois nos tornamos amigos, hoje ele está com o senhor dele, enfim. Aí eu fui e tal, aquele prédio enorme, e que se eu for contar detalhe, é tanta coisa. Assim, eu coloquei para ele, do valor total que ele queria, um quinto ou menos do que ele queria. Aí ele, pastor, você está brincando comigo? Tal, o doutor Luiz, olha, não dá, eu não. Aí eu estava lá no fundo, onde hoje é o púlpito, né, o altar, que não tinha nada ali. Eu falei para ele assim, eu tenho uma proposta então. Ele se voltou assim, só para olhar. Eu propus aquele valor, acrescentando, por exemplo, R$ 100, um exemplo. Aí era para ele sair rindo, então, né, xingar até. Aí ele disse, voltou para andar, depois voltou de volta. Não, então tá bom. Aí colocou mais 100 do 100 que eu coloquei, mas muito abaixo. Aí o doutor Luiz espantou. Enfim, eu quero resumir que no outro dia nós fomos celebrar o contrato na imobiliária LT, e ele disse assim para mim, pastor Robson, o Tonhão Rádio, eu só vou assinar esse contrato porque eu sou um homem de palavra. E vou lhe dizer mais, você vai ganhar muitas aulas, porque era um absurdo. Olha o que Deus fez. Sabe quantos anos nós estamos? 20 anos. Agora. Então, aconteceu isso. Para honra e glória de Deus, muitas almas passaram ali. E se cumpriu. A quantidade de almas. Eu conheci o Tonhão Raad, né? Ele abençoou também a igreja que a gente congregava, a esposa dele, a Jane. Sim. Por um tempo ficou lá. E a gente conhecia ele. Então, eu tenho certeza, pastor, que quem pegou ele ali foi o Espírito Santo. Foi o mesmo que pegou aquela mãozinha levantada lá, há 40 anos atrás. Lá. Ali, 40 anos, Kleber. E no meio disso, talvez até finalizando, e aí já entra no outro momento que foi marcante em minha vida, para dizer que ou você se determina a seguir o Senhor, ou não dá. Você tem que ter essa certeza e amar esse Deus, né? Exatamente pelo ativismo que eu tinha de trabalho, né? Eu trabalhei, hoje eu vejo o pastor Carlos Faria trabalhando e ali na obra. E eu me lembro que foi em 11 de outubro de 2001, terminei, estava trabalhando no meu serviço secular e comecei a sentir um problema na minha medula, enfim. Resumindo, em 11 de outubro eu sofri de algo chamado de autoimune, ou seja, o seu próprio sistema imunológico ataca você. E no meu atacou logo a medula, porque você sabe, me trouxe um problema de mobilidade, eu uso uma bengala, isso em 2001. A igreja chegou lá em 2000. E nós tínhamos um trabalho lindo, lindo, lindo. O Leco lembra muito bem disso. Ele e a família dele, o pastor Carlos Farias, atuaram muito ali. E outros. No Sem Terra do Meia-Lua, Sem Teto do Meia-Lua. Coisa mais linda. Pregava para aquele povo. É isso que eu digo. Ali, sabe? Miseráveis eles eram. Tinha o maior prazer de pregar ali. Tem vídeo. Aí aconteceu isso comigo. Eu cheguei a ficar tetraplégico. Depois fui voltando. Mas não dá para desistir da obra. Quando o Senhor disser, chega, acabou, outra vez de outro, estou indo.
alegre. Mas você me conhece, você sabe a dificuldade que eu tenho hoje, não é? Nessa parte. E 20 de 2001, 19 anos, desses 40 anos, assim, mas não desisti. Temos curso de teologia, enfim, enfim. É isso que eu queria dizer, os 40 anos não foram um mar de rosas. Tiveram dificuldades grandes. Muitos que estavam conosco, por um motivo ou outro, né, têm o direito de passar para outro ministério ou não. Muitos vieram também agregar, estar conosco em comunhão. Mas eu louvo ao meu Deus, ao nosso Deus, por permitir conhecê-lo e nunca me afastar dele por esses 40 anos. E Glória a só fica, Deus. eu quero aquela pergunta. Apesar dessa minha conversão ter sido com 20 para 21 anos, fica sempre aquela pergunta: por que eu não conheci antes? Né? Porque eu não conheci antes. É. Pastor, maravilhoso esse testemunho para ficar registrado, gravado aí para gerações. Eu agradeço a Deus de hoje estar colaborando ali com o senhor. É um privilégio, é um privilégio. E eu sei assim do coração das pessoas que estão ali, né? Então nós agradecemos o senhor ficar firme, por ter ficado firme nesse propósito e ter chegado até hoje. Eu creio que isso vai ser motivador para outros pastores, para pastores que talvez estejam enfrentando dificuldades das mais diversas, mas chegar ao final de uma jornada e olhar para trás e falar que a minha vida foi relevante, e olhar para trás e falar: eu segui no objetivo, eu segui no propósito, e eu vivi no propósito, e eu ensinei o propósito. Pastor, isso é maravilhoso, e eu tenho certeza que esse sentimento que eu tenho no meu coração é um sentimento unânime de todas as pessoas que estão ali, das pessoas que já passaram por ali, das pessoas que estão sendo acolhidas ali, das pessoas que estão sendo treinadas e preparadas, pastor. Né? Então, eu me sinto honrado de estar participando disso com o senhor hoje. Que Deus possa estar abençoando a vida do senhor, a vida da pastora Olívia, e que esse propósito que o senhor tem continue queimando no seu coração por quanto tempo mais o senhor permitir. Mas é uma honra trabalhar com o senhor, na casa do senhor, fazendo a obra do senhor ao seu lado, pastor. Amém, Kleber. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pela vida do pastor Carlos Farias, enfim, por todos vocês, pastor, enfim, os pastores, os obreiros, os membros da igreja, que são todos ativos. Então, a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração eternamente. Sou grato por isso, por esse momento, Kleber. Amém? Glória a Deus. Pastor, parabéns. Amém. Deus abençoe, Kleber. Obrigado.